Fala aí, pessoal do canal. Tô aqui hoje fazendo uma pedalada. Esse lugar maravilhoso aqui. Parei aqui no centro. Poder admirar a paisagem, né, cara? Coisa linda. Então, o vídeo de hoje, né, é sobre uma parte básica aí das matérias. Fazer um geralzão hoje e depois eu tenho uma mensagem para vocês. Primeiro, vamos falar aí de Nodan, né? Primeiro, pessoal, mapa mental. Esse é o segredo, né? Cada matéria deve ser feito um mapa mental da sua parte inicial, que as outras partes é só vocês raciocinarem em cima de um contexto. E geralmente a prova ela irá cobrar desde definições simples até parte específica da matéria, né? Por exemplo, quais são as regras de documentos eletrônicos, qual é o espaçamento, né, que se constrói um ofício padrão, o tipo de cabeçalho, enfim, essas coisas, ok? Então vamos lá, Nodan. A Nodan é baseada na SGM 105, que é a norma de documentação e arquivamento de documentos da Marinha, né? Isso existem dois tipos de documentos, né? Documento de meio físico e meio digital, né? Esses são os tipos. E dentro desses tipos de documentos, nós temos grupos, né? Nós temos 4 grupos de documentos, que são os administrativos, as publicações, os especiais e os operativos. Para a prova, a prova geralmente aborda só os documentos administrativos, né, da Marinha. Por quê? Um sargento, seja ele de qualquer profissão, qualquer especialidade, né, ele deve ser capaz de confeccionar um documento administrativo para seguir o seu trâmite. Então, documento administrativo é o que se vai estudar. E os documentos administrativos se subdividem em 3, né? Normativos, de correspondência e declaratórios. Normativos visam transmitir ordem, delegar competência, né? Correspondência visa estabelecer comunicação, né, entre OMs de marinha e setores extramarinha, e declaratórios visa demonstrar direito adquirido pelo militar, né? O próprio nome já é autoexplicativo. Então, dentro desses 3 tipos de documentos administrativos, cada um com seu propósito específico, nós temos ali normativo. Sabemos que a ordem parte do mais antigo do mais moderno. Então vem ali instrução permanente, instrução normativa, norma permanente, ordem interna e portaria. A portaria dos 3 é o que o mais antigo dá autonomia para o mais moderno, em nome dele, fazer alguma coisa. Correspondência, tem ofício externo, fac-simile, carta, memorando. Aí tem que ver cada um dentro da sua esfera de atuação ali, né? E declaratório, atestado, né? Um atestado, certidão, né? Como o nome já diz, visa declarar direitos adquiridos pelo militar. E esses documentos administrativos, eles seguem uma classificação de acordo com o seu âmbito, precedência e acesso, né? Então, âmbito, se ele é interno ou externo à Marinha, né? Precedência, qual a precedência desse documento? Se ele é de urgência, especial ou de rotina, né? Se é uma coisa de rotina, se é uma coisa urgente, né? Se é uma coisa especial. E acesso, né? Acesso, você pode classificar aí grau de sigilo, né? Sigilo, qual o acesso, quem pode ter acesso? Se ele é ultra secreto, secreto, reservado ou ostensivo, né? Esses são os tipos, né? Aí você pega ali a definição de cada um. A diferença de secreto para ultra secreto é: requer excepcional medidas de segurança, requer medidas de segurança. Acho que é uma palavra dessa, só uma palavra no início, que é a definição de secreto e ultra secreto
é muito parecido, né? Muito parecido. Então, essa é a base sólida da Nodan, né? Aí o que ele pode perguntar é a portaria, é que tipo de documento administrativo, ou então ele dá a definição, que tipo de documento administrativo é esse, né? O que é um documento normativo. Isso aí hoje em dia, pessoal, é a base sólida. Hoje em dia vocês podem observar que as questões estão ficando um pouco mais bem elaboradas, mas se você não tem essa base, você pega uma porrada de questão, sai lendo aí, define, você não sabe o básico, o avançado não interessa, né? Então, raciocinar em cima dessa forma te dá uma base legal para você poder construir o conhecimento, ok? Então agora vamos falar de CAV. CAV, controle de avarias, baseado aí na publicação Camaleão 201, 202, né? Combate a incêndio, combate a alagamento. E eu tenho principal causa de avarias, né? Ali o fogo, né? Para essa realidade. Que o que é fogo? Fogo é uma reação química que desprende luz e calor. Isso é fogo, certo? Aí ali você tem o triângulo do fogo, que os componentes que permitem que gere o fogo, que é o comburente, combustão e a temperatura de ignição, né? Esses três vai gerar a reação química em cadeia, que vai desprender luz e calor, que é o fogo, né? Então, se eu tenho um fogo, que é o principal causador dessas avarias, como eu irei combatê-lo? Eu vou combater o fogo atacando uma das pernas desse triângulo, né? Que aí você já tem os agentes extintores, né? O agente extintor é para cada tipo de incêndio, né? Que eu vou chamar de classe. Se eu tenho materiais fibrosos que deixam resíduos, alfa, classe alfa. Se eu tenho líquidos inflamáveis, bravo. Se eu tenho materiais elétricos energizados, Charlie. Se eu tenho metais combustível, delta. E agora eu tenho a nova classe, a classe quilo, né? Que é mais ou menos igual à classe bravo, né? Que é óleos, né? Óleo é classe quilo, óleo de cozinha é classificado como classe quilo agora. E nós temos aí os extintores, né? De pó químico, pó seco, CO2 e de água, né? Materiais fibrosos que deixam resina, água. Agente extintor, água. Classe bravo, né? Classe bravo, eu tenho a espuma mecânica, né? Que é, você conecta um misturador entre linhas, né? Na bombona da mangueira, crava na bombona, né? Para quem for de fragata sabe aí. E ali é aquela mistura, aquele arrasto de água e ar vai gerar espuma, né? Que aí em primeiro momento, essa espuma mecânica ela extingue o incêndio por abafamento e depois por resfriamento, né? Classe bravo, espuma mecânica. Charlie, você pode aí pó químico seco, né? Ou CO2. E delta, o pó químico também, né? Mas o CO2 ele é um agente universal. O CO2 é um agente extintor universal, serve para tudo. Na dúvida, CO2, né? E beleza, então temos o fogo, sua natureza, seus componentes, agentes extintores, beleza, acabou aí? Não, porque o incêndio varia de lugar para lugar, né? Então aí você tem fases do incêndio, procedimentos de entrada, que aí você vai ter as equipes, equipe alfa, equipe bravo, equipe de remoção de escombros, né? Daí vem aí das equipes, você tem as ferramentas, né? As ferramentas que você vai utilizar, a câmera TIC, canhão de água, o próprio extintor, misturador entre linhas. Então daí que vem todas essas outras partes que são de extrema importância também. Então, vou falar aqui a respeito da dinâmica do incêndio. Fase inicial ele está ali, concentrado ali numa parte, né? E ainda não se espalhou pelo compartimento. É uma fase que dá para se combater de forma rápida. Vamos visualizar aqui uma sala, né, com um sofá.
uma sala com estante, tapete, e o fogo começa no sofá. Aquela fase ali é a fase inicial. A fase, se não for extinta ali, a fase inicial vai para a fase em desenvolvimento, que é quando o fogo vai começar a alastrar o sofá e já vai começar a pegar em outros materiais da sala, certo? Aí, nesse momento, vai começar a se desprender fumaça, né, dos materiais e vai se concentrar na parte superior do compartimento. Depois disso, que todo o material ali, esse fenômeno da fumaça, só lembrando, ele é chamado de rollover, né? É quando a queima desprende fumaça e ela fica no próprio compartimento. Para isso que existem os limites primários de fumaça no procedimento de entradas das equipes, ok? Só para fazer um gancho aí. Depois disso, todo o material combustível do compartimento será inflamado e essa fumaça que está no compartimento vai se inflamar também, né? Na parte de incêndio desenvolvido. E nessa parte que ocorre o flashover, né? Flashover é quando a fumaça está no compartimento e se inflama. E depois eu consumir todo o material combustível, né, vai ter a queda de intensidade. Queimou tudo, não vai ter mais nada. Nessa parte tem um fenômeno chamado, se você fizer uma reentrada de qualquer jeito, abrindo ali a porta, realimentando o compartimento com oxigênio, tem um fenômeno chamado backdraft, ou seja, parou o fogo porque ali está a quantidade de oxigênio no compartimento está abaixo de 16%. Hoje em dia se fala 13, mas na minha época eu aprendi que era 16. Então, quando você abre a porta ou entra de qualquer jeito, você realimenta o oxigênio ali do compartimento e você gera uma explosão, que é o que chamamos de backdraft, certo? E depois da queda de intensidade vai ocorrer isso aí e acabou, né? Fim de faina. Aí nessa parte, fim de faina, o compartimento está todo destruído, né? Já foi consumido todo o material combustível. Mesmo depois de haver o backdraft, deu ali, reacendeu o incêndio, mas tem pouco material para queimar, então acabou. Então, dentro dessa dinâmica, como são empregadas as equipes de combate a incêndio? Quais são essas equipes? Bem, nós temos a turma de ataque rápido, né, que é composta pelo pessoal do CCM que está de serviço, mais o patrulha do CAV, do horário. Isso para quem é de navio, fragata, né? Turma de ataque rápido. Em terra seria o pessoal do CAV Terra, que está lá na brigada de incêndio. A turma de ataque rápido não está dando certo. Nós temos a turma de suporte alfa, que está equipada com capu e luva anti-flash, macacão e máscara Drager Lubeca, vulgarmente conhecida como máscara de Sebink, que sua pressão mínima é 200 bar, né? Esse 200 bar da ampola é transformado através de um diafragma, de uma válvula reguladora aqui embaixo em 7 bar, e quando ela vem até o aparelho respiratório, aqui no diafragma bocal, esse 7 é reduzido para 1,5 bar, que é a pressão respirável. Ela com 200 bar dá uma autonomia de 21 minutos, né, de combate. Então a equipe de suporte alfa é composta de 4 militares e ela tem até 3 minutos para chegar no local. A turma de suporte alfa não dando certo, tem a turma de suporte bravo, que utiliza a roupa Fernô e é composta também de 4 militares. A composição dessas equipes são líder, né, T-líder no caso, T-líder, número 1 de ataque, número 1 de proteção, número 2 de ataque, número 2 de proteção. Em alguns casos tem um quinto, que é o tirador de cocas, né? Mas vamos trabalhar de forma padrão, 4, né? Não é líder, porque o líder ele fica no reparo, né? Quem vai efetivamente para a cena de ação é o T-líder, né? Que é o líder ali daquele grupo, né? Então, sendo assim, o T-líder da suporte bravo carrega a câmera TIC, que é a câmera de imagem térmica, né? Quando ele entra ali, combate, aí quando ele combate ali, ele passa a câmera TIC para ver outros possíveis focos de incêndio
para poder jogar ali o agente extintor, certo? Incêndio em praça de máquinas, se for grande proporção, é disparado, fecha todos os flaps e joga o sistema fixo de CO2. Halon não tem mais, porque Halon é nocivo à atmosfera. Se eu não me engano, o último navio que tinha Halon, sistema Halon, era o nosso porta-aviões em São Paulo. E enfim. Então aqui nós temos a dinâmica do CAV, no geral, certo? O que será cobrado para a prova? Dentro das fases de incêndio, onde ocorre o rollover, onde ocorre o flashover, o que é o backdraft, quais são as simbologias dos agentes extintores, para qual situação eu uso determinado agente extintor, qual é o tempo que as equipes têm de guarnecimento para poder extinguir o incêndio, né? E especificações de equipamentos, qual a distância que um canhão d'água pode alcançar, qual é o tempo que eu posso ficar usando o extintor de CO2. Então daí você tem várias coisas, né? Várias coisas. Então, Nodan, CAV, falar de PRISOC. Porra, o que é primeiro socorros? Primeiro socorros é o atendimento rápido e imediato e provisório até a chegada do socorro médico especializado. É o atendimento rápido e provisório até a chegada do socorro médico especializado. Que situação vai exigir que eu use os primeiros socorros? Situação de trauma, né? Trauma imediato, que é hemorragia, choque elétrico, parada cardíaca, afogamento, queimadura, perfuração, né? Esse tipo de coisa. Então vamos falar de cada um. Hemorragia. Primeiro, a hemorragia pode ser interna e externa, né? E existem dois tipos de hemorragia. A arterial, que é vermelho vivo, jorra em jatos, que é sangue que provém da artéria, vermelho vivo, tipo minha camisa aqui, ó. E sangue venoso, que provém dos vasos capilares, que é escuro e jorra de forma lenta. Como estancar uma hemorragia? O uso do torniquete, ele foi abolido, né? Mas até então se usava o torniquete e de 5 em 5 minutos, de 15 em 15 minutos fazia ali. Tem a compressão também que deve ser feita, né? Então, pessoal, de forma básica, cada trauma tem o seu agente ali, o seu agente extintor, né? O seu agente extintor, o seu método de contenção do trauma, né? Lembrando, tem um ABC da vida ali, no caso de vítimas de parada cardíaca, se encontrar um cara ali, né? E também existem protocolos a ser seguidos, né? Não é simplesmente eu chegar ali de forma imediata, fazer uma coisa que eu achar da minha cabeça. Isso não existe, né? Existe o protocolo. Lembrando, você vai atender a vítima, porém você já tem que ter estado ligado, né, para o socorro médico especializado. E você só vai ficar ali ao lado da vítima, prestando aquele apoio até a chegada da ambulância, da UTI móvel, né? Então, como eu estava dizendo, hemorragia, choque elétrico. Pô, antes de você... O choque elétrico geralmente ele pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória ou uma queimadura. Pô, primeira coisa é te prestar apoio lá à vítima de choque elétrico. Desliga o quadro elétrico, né? Tira o equipamento da tomada, porque senão você também será uma vítima, né? Em CAV, já voltando para o CAV, a ver com isso. Cada compartimento tem um kill card, né? Que é a planta elétrica de como desalimentar o compartimento, né? Desalimentar ali a eletricidade do compartimento, porque quem cumpre é o eletricista do CAV, o kill card. Fica ali na porta ali, certo? Então, pessoal, choque elétrico, a hemorragia, tem afogamento, né? Que é quando a vítima ingere água, né? Não de forma voluntária, né? Isso aí compromete os alvéolos e a pessoa pode vir a óbito. Isso aí já é um socorrista específico, não é qualquer pessoa que é capaz de prestar esse socorro, que no caso são os guarda-vidas, guardião de piscina ou os nadadores de resgate da Marinha. Eu faço parte desse grupo, tenho a honra de fazer parte desse grupo. Se você achar que é capaz também, faz o curso aí de NatSalve Alfa Bravo do seu distrito, da área que você me assiste.
Então, pessoal, basicamente é isso. A apostila de PRISOC é da área de saúde, né? É da área de saúde. Tem slides também falando sobre primeiros socorros aí no canal. Vocês podem dar uma olhada aí. Então, pessoal, de forma básica, tô pedalando, parei para fazer esse vídeo aqui, refletir na matéria. Quem aprende nunca esquece. Então, mesmo que eu não lembre de alguma coisa, tenho uma base sólida, vou olhar para a questão, vou ponderar alguns pontos da questão e vou acertar, entendeu? Ou vou olhar para a direção certa, mesmo que eu não logre 100% ali. O objetivo da prova, múltipla escolha, né? 5 perguntas. Então, se você tem uma base, sabe para onde olhar, você já tem mais que 20% de chance, né, do chute. Porque quem chuta? Ah, vou chutar, vai dar certo. 5, né? Então, se você tem no total 100%, você tem 20% de chance em cada questão de acertar e 80% de chance de errar. Então, se você for na base do chute, do mamãe mandou, como eu já escutei por aí, vai se atrasar, cara. Até a matemática fala isso. 20 contra 80, porra, é uma proporção que eu não arriscaria, né? Então, pessoal, vai e vença, nunca desista. Parei para fazer essa aula aqui e quem sabe nunca esquece. E repasse conhecimento, sem bizu.